Tevez e Mascherano, Ronaldo e Roberto Carlos, Liedson e Adriano. Essas foram algumas contratações de peso que o Corinthians fez nesse último século. Bem, mas todos nós já sabemos delas. Dessa vez, vamos falar de contratações gigantes, de nomes de peso que nunca aconteceram, cujas algumas podem ter sido apenas especulações da mídia, e outras realmente tentativas de trazer esses jogadores para o timão. Então, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos se gostarem. Então agora bora lá. Bem, para começar, nada mais nada menos que a mais famosa dos últimos tempos, a famosa tentativa de contratação de Didier Drogba para o Corinthians. Bem, era final do ano de 2016, o Corinthians não tinha feito um grande ano, o Corinthians queria mudar um pouquinho a sua imagem daquele ano ruim. E então que a diretoria e o departamento de marketing surgiu a opção de tentar contratar um nome de peso, assim como havia sido feito com o Ronaldo alguns anos antes. O jogador escolhido foi Didier Drogba. Infelizmente, essa tentativa vazou na mídia, que fez a especulação se tornar quase certa, como se o Corinthians tivesse inclusive negado que queria contratar, tipo, o jogador que se ofereceu, o Corinthians negou. Sendo que na verdade ainda tinha sido apenas citado quem que a gente pode trazer e citar o Drogba e tipo, isso saiu como se já tivesse certo. Inclusive, uma loja em específico fez uma camisa que até hoje é usada de meme sobre o caso. O Corinthians realmente tentou a contratação de Didier Drogba, muito porque, por causa dessa especulação, a torcida abraçou e fez uma campanha para tentar trazer junto. E, inclusive indo no perfil do jogador e fazendo pedidos para ele vir pelo Corinthians. O que acabou talvez atrapalhando de certa maneira, porque o jogador se sentiu pressionado e decidiu recusar a oferta que realmente existiu. O Corinthians ofereceu um salário e algumas questões para o Drogba, mas ele acabou recusando e decidiu ir para uma liga mais fraca, muito por não ter a pressão da liga brasileira, que sabemos que é gigantesca. Mas de fato aconteceu essa especulação, de fato aconteceu essa proposta, na verdade. Bem, outra tentativa de contratação de um astro que pouca gente fala é de Zinedine Zidane no Corinthians. Essa a mais aleatória de todas aqui. Ou não. Mas, vamos lá, a especulação é basicamente: o Corinthians tinha acabado de trazer o Ronaldo e estava dando muito certo. O marketing, a imagem do clube, tanto no Brasil como no exterior, e aí deixou assim, quem que a gente pode trazer agora? Depois a gente soube que foi o Roberto Carlos pro ano do centenário. Mas na época surgiu a especulação de dois grandes nomes. O principal, Zinedine Zidane. E o outro era o David Beckham, mas esse foi só mais uma citação mesmo. Agora, o Zinedine Zidane tinha, se você procurar, acha bastante notícias que iria sair da aposentadoria para jogar ao lado do Ronaldo novamente. Mas bem diferente do Drogba, essa era uma época diferente, que não tinha tanto assim acesso às internets, estava no começo do Twitter, então a pressão era menor, só foi citado, acabou esquecido. Outro jogador histórico que fez a festa em Copa do Mundo, inclusive eliminou o Brasil, é Thierry Henry. Ele também foi citado como uma tentativa de contratação do Corinthians. Bem, ela é basicamente simples. Thierry Henry foi visto em uma balada em São Paulo. Só que até aí tudo bem, ele foi se divertir e tal. Mas eles viram ele na balada e um cara que tava junto falou que era o assessor do Thierry Henry e falou que tava trazendo ele pro Corinthians. E bem, como a gente sabe como funciona a mídia esportiva em tempos de internet, eles ouviram essa especulação e correram para fazer notícias. E na época o Corinthians estava muito bem, foi 2012, era se preparando para ir para o Mundial. E mesmo assim ficou assim, caraca, Thierry Henry no Corinthians, Thierry Henry no Corinthians. E não existia literalmente nada, ele só tava na balada mesmo e um cara lançou essa fake news. Mas não deu outra, saiu a especulação nos jornais. E aposto que teve gente que se iludiu também. E eu imagino a surpresa da diretoria do Corinthians vendo que estavam tendo essa especulação. Outro grande nome que sempre se especulou que iria jogar no Corinthians é o meio argentino Riquelme.
Ele talvez seja não só do Corinthians, mas como de todos os torcedores brasileiros, uma grande especulação que sempre perambulou entre os times grandes do Brasil, né? Eu lembro de notícias de que o Riquelme é pro Palmeiras, notícias de que o Riquelme é pro Flamengo, de que o Riquelme é pro Santos, Riquelme pro próprio Corinthians, e ele nunca acabou pisando no Brasil sem ser pra ganhar dos outros times na Libertadores ou perder pra gente em 2012, né? E aí que tá a grande questão. Será que realmente existiu uma proposta para o Riquelme jogar no Corinthians? Então, em 2019, o ex-presidente do Boca Juniors, Jorge Amial, revelou que o ídolo argentino, né, que é ídolo do Boca, recusou uma proposta do Timão sim. Ele que era presidente do Boca entre os anos de 2008 e 2011. O Riquelme foi uma tentativa logo após o Brasileirão de 2010, em que o Corinthians tinha trazido para a disputa do ano do centenário Tcheco, Danilo, o próprio meia Matias de Federico, e nenhum vingou ali. O Danilo depois ia virar ídolo, mas naquele momento nenhum tinha vingado. O Corinthians tentou trazer o Riquelme para ser mais uma contratação de peso, o cara que já ia chegar vestindo a camisa 10 e armar o time, né? E o Corinthians realmente fez essa proposta para o Riquelme. Ele era para ser um dos grandes craques do time em 2011. Mas o jogador recusou, ele que já estava em final de carreira, porque ele pensava, pô, eu não posso deixar o Boca Juniors agora. E foi o que aconteceu, ele jogou mais uns 2 anos no Boca antes de ir para Argentinos Juniors e encerrar a carreira. Foi uma decisão mais do coração do que de oferta de salário, né? O Riquelme que depois ainda quase foi pro Flamengo também, e por causa do Corinthians ele não jogou lá. Não sei se vocês lembram, o Corinthians ganhou de 3-0 do Flamengo lá no Engenhão, e ele falou, não, o time tá muito fraco, eu vou me queimar aqui. E aí ele preferiu continuar no Boca Juniors. Mas bem interessante, porque sempre teve muitas especulações, mas essa é talvez a única que de fato tenha acontecido do Corinthians tentar contratar o Riquelme. Outra especulação muito doida de jogadores que poderiam vir para o Corinthians é o meia Seedorf. Essa que eu acho que todo mundo já conhece, né? Porque existe aquele clássico tweet do Craque Neto falando: fiquei sabendo, ó, que o Seedorf tá vindo pro Corinthians, o Ronaldo vai trazer o Seedorf pro Corinthians. Bem, é difícil saber se de fato aconteceu esse contato, muito provavelmente sim, porque não iria falar assim do nada o Ronaldo está trazendo o Seedorf para o Corinthians, porque o Seedorf sempre é casado com uma brasileira e sempre teve o desejo de jogar aqui. Mas ele acabou escolhendo, em vez do Corinthians, o Botafogo do Rio, porque é o time do coração dessa esposa brasileira dele, faz todo sentido. O Seedorf, que inclusive jogou muito contra o Corinthians no Brasileirão de 2012, foi um jogaço, não sei se vocês lembram, Botafogo 2, Corinthians 2 lá no Engenhão, um dos melhores jogos assim do Corinthians naquele ano, e foi um ano que o Corinthians foi campeão mundial. Então o Seedorf era um grande jogador, uma pena que não vestiu nossa camisa, mas pelo menos fez história jogando no Brasil, num grande time, né? E para encerrar, a mais doida especulação da história talvez, acho que todo mundo aqui conhece o Dom Diego Armando Maradona. O maior jogador da história do futebol argentino, ao lado do Messi, né? Para alguns maior que o Messi, pela representação com a camisa da seleção argentina. E bem, não tem como negar que ele é um gênio, que ele é polêmico, que tudo que ele representa no futebol, independente se você gosta ou não, ele é um grande personagem, talvez o maior personagem da história do futebol mundial, tendo diversas músicas, série, filme falando sobre ele, homenageando. E bem, sabia que existiu a especulação de Maradona no Corinthians? Aí que tá, eu pesquisei bastante, porque eu sempre ouvi falar disso e nunca achava nada. Até que eu achei um vídeo do Maradona falando que iria pro Corinthians, vou tentar deixar aqui. Quem sabe, como ele mesmo diz, jogando no Brasil e pelo Corinthians. Tendré a possibilidade, se é que me decido a jogar, também a la gente de Corinthians, por que não? Bem, isso aconteceu em 1993. O técnico do Corinthians, então, Mário Sérgio, que veio a falecer no acidente da Chapecoense, infelizmente, né? Tinha o boato de que ele era amigo pessoal do Maradona e que ia ajeitar ele pra vir pro Corinthians, sabe? Naquele papo, assim. E daí que surge esse vídeo. É um vídeo até bem estranho, o Maradona tomando chimarrão, falando, se o Corinthians me chamar, eu vou. Talvez é uma clássica frase de argentino, né? O Tevez fez igualzinho em 2011, quando surgiu a especulação, ele falou, se o Corinthians me quer, eu volto. É aquela velha questão, talvez, eu não tenho nada pra fazer, vou dar essa entrevista aqui, né? Mas bem, aconteceu.
Fica aí a questão, como seria o Corinthians na década de 90 se Maradona tivesse jogado aqui? Porque não é qualquer jogador. Se você pegar, deve ter dos 3 maiores jogadores da história, independente se você acha que Messi, Cristiano Ronaldo, tal, dos maiores históricos, assim, é Pelé, Maradona e Cruyff. Acho que aí não dá pra discutir isso. Seria ter o jogador, o maior personagem da história do futebol. Seria uma doideira gigante. E vale destacar que na época ainda, o Corinthians acabou de trazer o Rivaldo. Poderíamos ter tido uma dupla Rivaldo e Maradona, se isso de fato acontecesse. Bem, obrigado por terem assistido esse vídeo, que foi totalmente diferente do que a gente já produzia aqui no canal. É um vídeo mais de curiosidades, né? Eu me baseei um pouquinho no canal Peleja, não sei se vocês conhecem. É um canal que eu gosto bastante sobre futebol. Que eu queria comentar sobre esses casos, assim, que todo mundo já tem essas bobeiras. E se tal jogador jogasse no Corinthians, sabe? E aqui são especulações que de fato saíram na mídia, que eu comentei. Espero que tenham gostado, né? Se interessarem, eu posso fazer mais nesse modelo. Bem diferente, né? Não aparecendo, é mais minha voz mesmo. Quase um podcast, mas não na maneira que a gente faz naturalmente. Mas é isso, novamente obrigado, né? Pedir novamente, né? Para se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, compartilhar, porque ajuda bastante. E, como sempre, para encerrar, o Vai Corinthians!